Pessoal, muito boa tarde a todos. Aqui é o Rodolfo Barbosa da Brasiline. Poxa, muita satisfação aqui falar com vocês todos. Esse nosso webinar sobre a nossa proposta aí, a nossa oferta de Security and Network Operations Center, que é o nosso SNOC, ou SNOC, né, depende de como você aprendeu a falar essa sigla, mas o que é importante é que a gente vai trazer aqui com grandes experts aqui do mercado, tudo que você precisa saber sobre esse tipo de oferta, sobre esse tipo de operação e recursos para a sua operação, né? A gente está hoje com o CIO do Grupo Mizu e Polimix, que é o Gustavo Stray, cliente nosso há muito tempo, e realmente ele toca uma operação gigante, né, com filiais, com matriz, com diversas aplicações críticas ali rodando sua operação. E também a gente está com o Marcelo Saad, gerente de Inside Sales da F-Secure, também parceiro que tem nos ajudado aqui a integrar a nossa solução de SNOC da melhor forma e que tem apresentado aqui os melhores resultados em termos de monitoramento, em termos de isolamento, quarentena de dispositivos e machine learning também avançado para esse monitoramento de NOC, né? Também está com a gente o CEO da Brasiline, o Clério Almeida, e a gente quer dar boas-vindas aí, uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Gustavo e Clério. Obrigado, Rodolfo, pela apresentação aí. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Gustavo, pela disponibilização aí do seu tempo. E também o Marcelo aí, que está lá direto da Finlândia, né? Que legal. Boa tarde também. Um abraço. Obrigado, Clério, pela oportunidade de participar aí, de trazer um pouquinho do que a gente tem feito aí, tá bom? Boa tarde a todos aí. Legal, pessoal. Boa tarde para vocês também. Obrigado por terem aceito o convite. A gente também está com uma parte da nossa equipe, comercial e também de marketing, alguns também da parte do suporte, nosso time de engenharia, enfim. E alguns clientes que eu já estou vendo aqui na nossa lista aqui de participantes. A gente quer dar boa tarde a todo mundo, né? Bom, sem demorar muito, né, a gente vai entrar aqui no nosso tema, né, que é o SNOC, que é essa parte da apresentação da nossa oferta de segurança da operação, né? Ô, Rodolfo, só um detalhezinho aí. Sim. Eu acho que você está compartilhando em duas telas, não? A gente não está te vendo. Não está vendo mais. Você na câmera. Que ele Legal. joga tudo numa tela só, que aí vai visualizar. Tá, eu encerrei aqui a apresentação. Obrigado por ter falado. O Manfred também tinha me alertado aqui. Tá ok. Gente, excelente. Gente, bom, vamos entrar aqui no assunto que a gente quer tratar, né, que é do SNOC, principalmente porque ter uma solução dessa rodando na operação, será que é muito preciosismo ou será que realmente é algo que merece atenção, né? A gente tem visto nos últimos dias algumas informações vindas muito desse período de pandemia, dessa quarentena. Roda, desculpa te interromper de novo, eu acho que está sem apresentação. Eu acho que está projetando a tela errada, só para corrigir aí. Tá aparecendo no vídeo? Tá só aparecendo a sua câmera, mas não está aparecendo nenhuma apresentação. Tá. Só para a gente seguir certinho aí. Legal. Vamos voltar aqui. Fazer da forma correta. Ok, aí sim. É que aqui vocês estão vendo direto no PowerPoint, não é? Exatamente. Tá, porque quando eu dou apresentar, ele vai para uma outra tela e fica essas duas aqui. Deixa eu verificar como eu consigo. Coisa rápida, gente. Bom, eu vou dessa forma aqui. Eu vou, na verdade, sem apresentação, tá bom, pessoal? Porque aí fica mais fácil, a gente se concentra aqui no conteúdo. Perfeito. Bom, pessoal, a gente estava falando então sobre essa questão do SNOC, né? Alguns acham que é um pouco de preciosismo e algumas operações, algumas corporações não levam muito a sério isso e que nós temos visto, né? Nesse período de pandemia, nesse período onde as operações foram para home office, saíram da estrutura in company, foram para os lares, foram para as casas dos usuários, dos colaboradores, a gente tem percebido que o Brasil ele tem liderado os ataques às empresas, principalmente por ransomware, né, e outras aplicações maliciosas,
Isso tem tirado aí o sono dos CIOs e dos CISOs, né, de todas as empresas. Não por acaso, o Brasil já tinha um problema anterior a isso, nos últimos anos. 2019 foi um ano de muitos ataques de ransomware. A gente tem notícias aí, poder público sendo atacado, prefeituras sendo atacadas por hackers, empresas globais sendo atacadas, causando indisponibilidade de suas operações e gerando, sobretudo, um prejuízo financeiro, não somente institucional, que é um prejuízo incalculável, mas também a parte financeira, que é onde, de fato, dói no bolso, que dói na liquidez, né, das empresas, né? Então, a gente tem percebido que essa proposta do SNOC não é mero preciosismo, não. É uma estratégia de cibersegurança que precisa estar na agenda do CIO, precisa estar na agenda do CISO, para que ele possa conduzir a operação de forma mais tranquila, com mais visibilidade e com maior governança. Então, alô pessoal, consegue me ouvir? Agora sim. Pessoal, desculpa mesmo. Estou fazendo home office hoje, então estou com essa dificuldade aqui de internet. Me desculpem mesmo. Bom, eu acho que a imagem está ok, né? A gente estava falando, então, que, de fato, essa proposta, né, a oferta do SNOC não é um preciosismo para a operação, mas sim uma estratégia de cibersegurança que precisa estar aí na agenda do head de TI, do head de tecnologia da empresa e, sobretudo, no time que cuida da parte de segurança. Caso o time não tenha os skills necessários, caso a empresa não tenha aí o entendimento necessário, a maturidade necessária para tocar esse projeto, a Brasiline, ela criou, então, essa proposta de SNOC, que nós já vemos desenvolvendo há muito tempo, dentro desses nossos 17 anos, e a gente consegue hoje apresentar com muita maturidade e solidez para o mercado, né? E nisso a F-Secure tem entrado de forma muito forte na conjugação de serviços. Eu gostaria de falar aqui, né, chamar aqui o Gustavo para a gente falar um pouco, para ele contar um pouco da experiência que ele tem tido, né? O Gustavo, ele tem uma operação, como eu já disse no início, uma operação grande, uma operação bem diversificada ali, parte de varejo, também com fornecedores, muitas filiais, muitos CNPJs também cuidando. Então, realmente, ele tem uma solução híbrida ali que precisa ser tocada com diversas aplicações, tá? Então, eu queria conversar com ele um pouco sobre como era a operação dele antes, né? E também ele poder se apresentar um pouco, falar um pouco da história da Mizu, falar um pouco da história do ambiente que ele tem lá como legado, monitoramento, segurança, o que ele tem lá na Mizu. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo Strey. A gente está aí há mais ou menos 12 anos na organização e desde então a gente evoluiu bastante coisa, principalmente na área de tecnologia. E a gente cresceu muito e foi crescendo de forma ordenada, porque a gente já tinha uma base boa de TI, então a gente foi crescendo em filiais, crescendo em data center, crescendo em outros negócios. E isso ocasionou que o nosso ambiente de TI ficou híbrido e com bastante robustez, né? Hoje a gente utiliza toda a plataforma da Fortinet com relação à segurança, Firewall, FortiAnalyzer. O nosso data center é interno, em São Paulo. E cada filial nossa, a gente tem uma réplica, né, do data center, né, com o seu Active Directory, com o Firewall, links de internet. Então, antes a gente trabalhar com o SNOC, a gente até fez uma tentativa interna, né, de conseguir uma ferramenta de monitoramento, né, de todo esse ambiente. Porque era normal os casos de você ter um sistema lento ou um problema de uma aplicação ou problema na telefonia, você não saber exatamente onde era. É no link, é o link que caiu, é a saúde do link, qual o link, qual o túnel, o Firewall tá com problema. Então, isso era muito difícil, né? E a gente até conseguiu uma parte disso, né? A gente conseguiu até monitorar, de certa forma. Mas ainda isso era corriqueiro acontecer de você não saber exatamente onde que era o problema, se era no servidor, se era
era muito difícil isso dentro de você mapear isso aí. Então foi que a gente começou a trabalhar com a Brasiline, com o SNOC, e mapeando ponto a ponto, conseguimos desenvolver os dashes necessários, os monitoramentos necessários, porque a gente tinha muito monitoramento desnecessário, ocasionava fila enorme, e foi assim. E hoje a gente consegue ter essa visualizar o ambiente de forma muito mais densa, muito mais eficaz, né? E além disso, né, junto com as outras ferramentas, por exemplo, com o F-Security, a gente conseguiu, além de monitorar, atuar de forma, às vezes, automática em certas situações. Então, isso com certeza deu um ganho de produtividade muito grande dentro da nossa equipe. Legal, Gustavo. Bom, você está falando muito da parte do ganho de produtividade em relação ao que vocês tinham antes e também vocês tentaram ler algumas soluções, né? Não só soluções caseiras, mas também de mercado, né? E não conseguiram ter um desempenho satisfatório nisso, né? Exato. Um dos motivos também era que você precisa realmente de uma equipe multidisciplinar muito grande, né? Pluralizada, né? Uhum. Isso em um ambiente enxuto é difícil, não é fácil você conseguir. Entendi. Você teria condição de citar quais foram os benefícios práticos assim na sua operação, no dia a dia da operação e no dia a dia dos seus analistas? Com certeza. Por exemplo, dentro da linha que eu já estava falando, por exemplo, link, né? Por exemplo, a gente tem unidades que temos 3 links de um lado e 4 links no data center. Então, você monitorar cada túnel desse é muito difícil. Hoje, você sabe exatamente que aquele túnel, daquela VPN, está com perda, está com latência alta. Então, você já consegue tomar um tipo de ação. Até hoje, o FortiGate faz muito bem isso também, né? Que ele já escolhe a melhor rota, mas nem sempre a melhor rota é a que a gente está chegando mais fácil dentro do nosso data center. Então, esse foi o principal ganho. Também tem uma questão aí que é o perfil da sua operação, né? Que você não está só nas capitais, né? Você tem muitas filiais ali, muitas unidades, sites que estão no interior do estado, onde é complicada a parte de link, né? E você precisa Exatamente. Muitas vezes não. Na verdade, todos os nossos sites, nossas fábricas, são descentralizados, né? Uhum. O link não é fácil O link no Brasil, por geral, já não é bom. No interior, então, é pior ainda. Entendi. Legal. E assim, de forma geral, qual seria a avaliação que você faz desses recursos e dos serviços, tanto da F-Secure quanto da Brasiline? Em Brasiline a gente tem uma parceria há muito tempo já, né? Mas especificamente do SNOC, o que você vê ali que seria a sua avaliação geral nesse quase um ano que está rodando o SNOC na sua operação? Boa. De boa a evolução, né? Porque o interessante é que, a partir do momento que você começa a visualizar seu ambiente de forma eficiente, você consegue deslumbrar melhorias em todos os aspectos, né? Então, aí a gente está trabalhando agora. Não é excelente, porque se você tivesse me perguntado isso 3, 4 meses atrás, eu falaria que era excelente, mas agora a gente já deslumbrou tantas melhorias que agora é boa, agora vai ser excelente, já mudou o nosso parâmetro, né? Legal. Isso é bacana. Isso é importante e isso é um pouco da parceria que a gente tem com a Mizu, que possibilita vocês darem esses feedbacks construtivos para a gente, né? A gente consegue construir isso em conjunto, né? Não, é como você disse, né? Não é uma questão estática, né? Ela vai evoluindo conforme as necessidades e as demandas que vocês têm lá na operação, né? Hoje a gente vai começar a trabalhar um pouco o conceito de machine learning, inteligência artificial, integração entre sistemas de chamados, o próprio RP. Então, a gente já está começando a chegar nesse nível, né? Porque o nível de monitoramento praticamente fechado. Muito bom. Cléber, você tá online aí? Você quer comentar um pouco do case da Mizu? Você que tocou esse projeto inicial aí, pai da criança, né, praticamente? Quase isso, né? Então, o case com a Mizu aí foi um case bem interessante, como o Gustavo já falou, a gente está aí uns 12 anos juntos já, né? Gustavo tem 12 anos de Mizu, não é isso, Gustavo?
Exato, 12 anos. E aí, desde o início, a gente tá nessa parceria aí longa já. Foi bem interessante o desenvolvimento desse projeto Snock com a Mizu, que a gente ganhou muita maturidade também, né? Vem da evolução do nosso NOC, do SOC. Então, a gente desenvolveu essa solução em 2019 aí. A Mizu foi um dos primeiros clientes a fazer a implantação do projeto. A gente ganhou muita evolução na maturidade do projeto junto com o próprio cliente, com o próprio Mizu, né? E acho que a grande questão foi a melhoria em termos de segurança, inclusive numa outra live que o Gustavo participou com a gente, ele pôde aí mencionar o quanto que ele teve de ganho aí em endpoints que foram bloqueados, principalmente nesse momento de quarentena e de migração para home office, né? Então, o quanto que a solução de Snock ela pode ser assertiva e trabalhar automatizada em favor do cliente, né? É muito mais do que só ter as dashboards lá disponibilizando os alarmes de dispositivos que caiu, mas você tem também a atuação principal do SOC, que é manter a segurança de toda a infraestrutura, em especial aí dos endpoints, né? Então aí teve muito ganho, né? De uma forma bem consciente, bem considerável, principalmente dessa centralização de recursos que a solução ela traz, né? Ela traz para a mão do gestor, para a mão do cliente, o controle da segurança e do monitoramento de rede, né? E aí a F-Security participou fortemente, é parte desse braço aí, né, que é a solução deles, que é um dos nossos componentes aí dessa infraestrutura de Snock, né? Excelente, por isso a gente está aqui também com o Marcelo Saad, eu já apresentei no começo, mas só reforçando, ele cuida da gerência comercial ali, inclusive com Inside Sales, está na Finlândia com uma diferença de fuso horário, então a gente até agradece aí pela paciência com a diferença de horário, e também, poxa, a gente queria conversar um pouco também a respeito da F-Secure e também da história dela, né, como é que a F-Secure nasceu, como é que é o histórico deles, como é que eles chegaram no mercado. Pode falar um pouco disso aí, Marcelo, por gentileza. Com certeza. Boa tarde a todos aí. Antes de mais nada, agradecer ao Clério e ao Rodolfo pelo convite, ao Gustavo pela participação e, enfim, dizer que é um prazer aí estar falando com o pessoal do Brasil. Fico aqui na Finlândia, em Helsinki, e eu sou responsável pela América Latina completa, né? Então, toda essa região aí está sobre minha responsabilidade, mas sempre que eu falo com o Brasil é um prazer estar falando a minha língua com as nossas pessoas e, enfim, agradecer vocês aí. Bom, falando um pouquinho da F-Secure, eu separei até aqui um slidezinho, mas até se você puder passar para a minha apresentação, mas basicamente a F-Secure foi fundada aqui na Finlândia, em Helsinki, são mais de 30 anos aí de história no mercado de segurança, e nós trabalhamos aí com um modelo onde nós não vendemos diretamente para os clientes, né? Então, por exemplo, aí a Polymix, a Mizu, nós não vendemos diretamente para a Mizu, nós sempre temos um parceiro como a Brasiline para fazer essa intermediação. E esse é um modelo que eu venho observando aqui com os meus pares que cuidam aqui de Europa, Estados Unidos e outras regiões, que é um modelo que vem cada vez mais sendo utilizado, né? Esse modelo MSP, onde as empresas delegam essa parte de segurança para um parceiro e aí atuam mais de maneira a receber os relatórios, monitorar e tudo mais, mas sempre com o auxílio do parceiro, né? Esse é um modelo que a gente vê cada vez mais sendo utilizado, e justamente por conta de tudo que o Gustavo vem falando, com esse modelo você consegue ter muito mais tempo para cuidar do seu negócio, para aumentar seu monitoramento e para cuidar de outras coisas que antes você não tinha as condições, porque muitas vezes não tinha visibilidade ou muitas vezes não tinha tempo, né? Então aqui eu separei um slidezinho só para falar sobre o escopo da ameaça, né? O que a gente vem observando aí no mercado em geral, e aí isso inclui mercado internacional e especialmente o Brasil também. Aqui na base da pirâmide a gente tem os ataques em massa, esses são os mais comuns, todo mundo já conhece, provavelmente todo mundo já passou por aquele e-mail de phishing, tentando fazer com que você clicasse num link, baixasse um arquivo, seja lá o que for.
E esse tipo de ataque é o que mais acontece, é o mais comum, mas o dano dele aqui você vê que não é tão alto quanto esses ataques da parte de cima. E aí, entrando nos ataques avançados, bem o que o Rodolfo estava falando, essa questão dos ransomwares hoje são os principais tipos de ataque, né? Até acho que vale a pena aí comentar recentemente o caso do Hospital Sírio-Libanês nesse cenário de pandemia, foi agora no começo do mês, que sofreu uma tentativa de ataque, conseguiram, graças a Deus, identificar esse ataque com rapidez, desconectaram os servidores ali da internet e não tiveram danos maiores, né, mas ainda assim toda a operação deles estava conectada à internet, então para fazer os atendimentos eles tiveram que aí se reinventar e buscar maneiras alternativas de fazer esse tipo de atendimento. E algo muito triste que a gente vem observando aí nesse cenário de pandemia, que esse tipo de ataque vem crescendo, tanto nessa questão de home office, né, quanto na questão de hospitais, instituições. Aqui na Europa nós tivemos também hospitais sendo atacados com danos ainda maiores, não conseguiram continuar a operação. E aí, subindo um pouco no topo da pirâmide, a gente tem os ataques direcionados, geralmente a gente chama de ataque direcionado e persistente, né? E persistente porque o atacante, geralmente isso tem uma pessoa por trás do ataque, não é nada automatizado, né? Ele vai tentar furar aquela barreira até que ele consiga, e ele está buscando uma instituição específica, né? Nesse caso, a gente teve um caso recente aí da EasyJet aqui na Europa, que foi atacada, tiveram 9 milhões de dados de clientes vazados, aí mais de 2 mil dados de cartão de crédito. E eu estou mencionando esse caso porque ele já está enquadrado na GDPR, que é a LGPD aqui da Europa, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí já estão estudando a multa que vai ser aplicada para eles, e é algo astronômico, da cifra aí de bilhões de libras. E, por fim, os ataques em Estado-nação, o topo da pirâmide. E assim, aqui a intenção não é fazer nenhum tipo de terrorismo, nem nada, é basicamente passar o que vem acontecendo no mercado e as melhores maneiras de vocês se protegerem contra esses ataques. Mas isso já é uma realidade, países atacando países, e muitas vezes a gente pensa assim, mas isso não me afeta, né? Isso eu como empresa não sou afetado por isso, né? Do setor privado e tudo mais. A grande questão é que a gente vem observando cada vez mais que para conseguir atacar uma nação, muitas vezes você tem que atacar empresas dessa nação, e a gente já observou isso. E aí esse é o tipo mais avançado de ataque, né? Existem, até eu vi uma matéria recente aí de que a Coreia do Norte tem uma equipe de hacker assim gigantesca, e eles no ano passado tiveram mais de 2 bilhões de dólares que eles roubaram através de ataques, né? Então esse é basicamente o cenário que a gente vem observando. E aí eu vou entrar um pouquinho de como nos proteger contra eles e aonde que a F-Security entra nesse cenário do SNOC, tá bom? Aqui falando um pouquinho de LGPD, como que a LGPD enxerga o processo, né, de cibersegurança. Então, de previsão, né, você tem que ter a visibilidade da sua superfície de ataque, você tem que estar ciente das suas vulnerabilidades, a prevenção. E aí entra mais a parte de antivírus e de você minimizar essa superfície de ataque, né? E aí, nessa parte de baixo é a camada após o ataque. Então, uma vez que você sofreu um ataque, você identificar esse ataque de maneira rápida e ter a capacidade de isolar aquele host, aquele computador, aquele usuário, para que aquele ataque não cause mais danos ainda na rede e não e você consiga ter uma resposta imediata, né? E aí, nesse caso, a resposta seria, de maneira geral, isolar aquela máquina, ou até mesmo, como houve o caso do hospital, eles desconectaram completamente o servidor. E aí eu separei 2 pontos aqui da lei que entram nesse cenário, né? Que é o processo de avaliação sistemática de impactos e riscos de privacidade. Então, você tem que ter esse tipo de processo de avaliação. E aí eu vou entrar também no detalhe como fazer isso, né? Quais são as ferramentas que a gente utiliza para fazer isso. E aqui do lado direito, o plano de resposta e o plano de resposta a incidente e remediação, né? A detecção e a resposta desse incidente de maneira rápida e eficaz. Entrando um pouquinho nas soluções,
E aí, Rodolfo, se você quiser me interromper a qualquer momento aí, Gustavo, todo mundo, fiquem à vontade para fazer perguntas, qualquer coisa do tipo. Então, na camada de cima, né, a gente separa isso entre o pré-comprometimento e o pós-comprometimento, ou seja, a prevenção do ataque e depois que o ataque ocorreu. Então, para a parte de análise de vulnerabilidade, a ferramenta que a gente utiliza é o radar, e eu vou entrar mais no detalhe de como funciona e do que é exatamente o radar. Nós temos a parte de proteção de endpoint, então o antivírus, aqui tem a proteção cloud, mas também nós temos a proteção local. E por fim, o RDR, Rapid Detection and Response, que é basicamente a ferramenta de detecção e resposta. Quando você já sofreu esse ataque, você identificar ele e responder ele de maneira rápida e eficaz. Entrando um pouquinho na parte de vulnerabilidade e da importância de você não só ter essa análise de vulnerabilidade, mas ter ela constante e de maneira consistente, né? E aí entra essa questão do SNOC, você ter uma equipe por trás. Até bem interessante que o Gustavo comentou é que você muitas vezes necessita de muitas pessoas para administrar esse tipo de ferramenta e de relatório. E aí entra exatamente o pessoal da Brasiline para prestar esse serviço e deixar com que a empresa foque no que é a atividade core delas, né? Aqui, 2 dados que me chamam muita atenção é que 8.000 novas vulnerabilidades são descobertas todos os dias. Então, você fazer uma análise de vulnerabilidade há 2, 3 meses, no começo do ano, e pensar que você está protegido, que você já identificou tudo que você tinha de vulnerável na sua rede, é algo muito complicado, porque como esse volume é constante, essas novas vulnerabilidades são descobertas constantemente, você precisa de uma análise constante nesse sentido também. E aí aqui também um outro dado interessante é que leva 15 dias para que essa vulnerabilidade seja explorada. Então, isso significa o quê? Que basicamente todos os dias são descobertas milhares de novas vulnerabilidades e para que isso seja explorado demora apenas 15 dias. E aí como se proteger contra isso, né? Eu comentei do radar, e o radar basicamente é uma ferramenta que faz o scan de toda a sua rede. Então aqui você vê que ele faz da rede local e também da rede pública. Ela é uma solução em nuvem e ela faz esse monitoramento constante. Então você pode programar para que ele seja feito de maneira semanal, diária, como for melhor, e aí isso fica totalmente no back-end, né, na gestão da Brasiline. E isso entra também, uma coisa muito interessante é que ele faz o scanner dos computadores, dos servidores, e ele vai até a parte de IoT, então a internet das coisas, né? Tudo que está conectado na sua internet, ele vai fazer aquele scanner e vai identificar se existe uma vulnerabilidade. Então isso é bem interessante, porque até nesse contexto aí de home office, muitas vezes a gente tem a impressão, né, de que está seguro e tudo, e de que aquele aparelho que está conectado na internet, ele é inofensivo, né? Então, hoje em dia, existem geladeiras que estão conectadas na internet, cafeteiras que estão conectadas na internet. Você fala, que legal, consigo ali do meu quarto apertar um botãozinho e o café já sai pronto. Porém, você tem certeza que essa cafeteira que está conectada na mesma internet que você vai conectar ao seu computador do trabalho, ela é segura? Ela tem algum tipo de vulnerabilidade que pode ser explorado? Então, com essa ferramenta, você consegue fazer isso de maneira constante e consistente. E aí, o que acontece é a Brasiline vai fazer essa gestão, vai gerar um relatório e vai passar para que você possa fazer o patching dessas soluções, né, atualização e tudo mais. Isso também já é feito através do antivírus, mas a partir disso você tem uma análise constante do que está vulnerável, né. E entrando um pouquinho na parte do RDR, né, o Rapid Detection and Response, qual que é a função dele, né? Eu comentei que ele entra na camada pós-ataque, né? Então aqui é você ter a visibilidade imediata do ambiente de TI e você tem, então aqui você tem, até na tela aqui ele está um pouquinho pequeno, mas acho que dá para enxergar, que você tem toda a lista de aplicativos que estão sendo utilizados, as conexões dos países que você está se conectando e toda uma gama de dados gigantesca que faz com que você tenha esse controle do seu ambiente, né?
A detecção, que é aquilo que eu já comentei, é você ter a capacidade de, uma vez que o ataque aconteça, você ter a visibilidade dele, né? Então, assim, tem um ponto interessante nesse caso, que é a GDPR, né, aqui na Europa, eles exigem que quando ocorre um ataque, você já tenha a detecção dele em 72 horas. Com essa ferramenta, você consegue isso em minutos. Então, essa é a importância de você estar utilizando esse tipo de ferramenta para estar em compliance com esse tipo de lei. E a resposta, que é basicamente o isolamento daquele computador, daquela máquina, para parar o ataque, basicamente, e não deixar o atacante se mover lateralmente na rede. Né? Entrando um pouquinho nas principais features, né, do RDR, e aí eu vou entrar também nessa questão que o Rodolfo comentou de machine learning e inteligência artificial, que é essa primeira deles, tá? O Broad Context Detection, né? A gente chama aí de contexto amplo de detecção. Eu separei um slide só para isso, a gente pode bater um papo mais no detalhe sobre isso, mas basicamente você coletar uma quantidade de eventos astronômica, da ordem de bilhões, e aí fazer uma certa filtragem, uma peneira desses eventos, para entender o que é uso normal e o que é uso abnormal, o que é uso que não faz sentido ali para aquele momento, se é uma aplicação, um arquivo que está sendo baixado que não faz sentido, ou qualquer coisa desse tipo. E aí temos a parte de gerenciamento de incidentes, então essa é uma parte bem interessante que ele faz a categorização do tipo de detecção, então ele classifica entre severo, alto, médio e baixo. Se ela é média e baixa, não há necessidade assim de um acompanhamento tão de perto. Você consegue ali, o analista da Brasline vai olhar, vai entender o que é. E agora, se é alto e severo, existem ações automáticas que você pode já isolar aquele host, isolar aquele computador e não deixar que o ataque aconteça. A visibilidade de aplicações, já comentei, a parte de gestão centralizada. A gestão centralizada é bem interessante porque você tem o controle, essas ferramentas todas são integradas, então a parte de antivírus, a parte de gestão de vulnerabilidade e a parte de detecção e resposta, elas estão todas centralizadas no mesmo portal e elas se conversam entre si para gerar toda essa gama de informações para identificar se aquilo é um ataque ou se não é um ataque. E aí, algumas outras features, eu acho que essas são as principais que eu gostaria de falar. E aí, como eu comentei, nessa parte de inteligência artificial e machine learning, né? Aqui eu peguei só um exemplo, onde estariam instalados esses 1.300 sensores aí entre computadores e servidores, e ao longo de um mês, esses 1.300 sensores captam aí uma média de 2 bilhões de eventos. E aí, a partir de uma primeira análise comportamental, ele já reduz isso para 600 mil eventos suspeitos. Porém, se o analista da Brasline tivesse que analisar 600 mil eventos por mês, isso seria algo impossível para identificar o que é e o que não é, um ataque, o que é falso positivo, o que é realmente uma detecção relevante. E aí que entra o machine learning e a inteligência artificial. Ele reduz desses 600 mil para 25 detecções. Então, através do estudo desse comportamento, ele identifica o que é uma atividade que deve ser flagrada como suspeita e o que não é. E aí, por fim, com a análise dessas 25 detecções, aí sim o analista consegue parar, olhar as 25 detecções e identificar, então 15 ameaças foram confirmadas como reais, e aí você consegue isolar esses computadores e servidores, seja lá o que estiver sendo atacado. Então é basicamente assim que funciona o modelo de detecção e resposta da F-Secure. E, por fim, eu separei um slidezinho só para falar da LGPD, eu já falei um pouquinho também, mas só para entrar aí um pouquinho no detalhe das sanções e dos requerimentos. Isso ainda está bem confuso aí, todas as matérias que eu leio, até se vocês, pessoal, tiverem aí uma informação diferente, mas pelo meu entendimento, a lei vai entrar em vigor agora em agosto, porém as sanções e multas e toda essa parte vai ser só o ano que vem. Isso não importa muito, porque a lei está aí, ela vai entrar e todas as empresas vão ter que seguir. E aí 2 pontos me chamam a atenção, né? O Rodolfo falou isso no começo e eu concordo plenamente. O primeiro,
que é a parte de institucional, né, da empresa ter que vir a público, ela não pode esconder que sofreu um ataque. Isso, por exemplo, a gente já observou com o Sírio-Libanês, até a Cato recentemente também foi atacada e divulgou isso para a imprensa. Então, isso é algo que você não pode mais esconder, pela lei você é obrigado a ir a público e dizer, olha, eu fui atacado, essas são as medidas que eu estou tomando, e, enfim, esse é o modelo que a gente vai seguir daqui para frente. E a outra questão é a questão financeira, né? A multa pode chegar a 50 milhões de reais ou 2% do faturamento, né? Se isso for superior, a multa pode ultrapassar isso, né? E a gente teve casos na Europa aqui que a GDPR já aplicou multas de cifras astronômicas. Tiveram 2 casos que me vem à mente agora, que foi o do Hotel Marriott, foi da ordem aí de 130, 140 milhões de euros, e da British Airways, da companhia aérea, que também sofreu um ataque, e teve uma multa também dessa ordem aí de 130, 140 milhões de euros. Então, basicamente, esse é o cenário que a gente vai observar daqui para frente, e daí a importância de ter um parceiro como a Brasiline, monitorando o seu ambiente, tendo isso constantemente, analisando as suas vulnerabilidades, tendo a capacidade de rápida e imediata resposta quando um ataque acontecer. E é basicamente isso. Da minha parte era mais essa estrutura. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, Clério e Rodolfo, se quiserem comentar alguma coisa. Bacana, Marcelo. Nossa, poxa, um overview assim, tanto da F-Secure quanto das demais soluções que compõem aí, né, o serviço de vocês, bem estruturado. Eu não sei se o Gustavo quer comentar alguma coisa, ou o Clério, né? Mas só para a gente colocar na mesma página, né? Uma aula aí para gente, né? Uma aula. Bom, a LGPD está da seguinte forma, né? Tem uma MP que foi votada, já foi promulgada, que garante aí a extensão do tempo de vacância até maio do ano que vem, eu acho que até 3 de maio, só que as sanções vão ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Então, o legislador ele entendeu ali que tem uma adequação que precisa ser feita, mas com essa pandemia houve esse adiamento aí, né? Mas o que é importante é que as empresas elas não fiquem reféns só dessa vacância leve, né, da vacância da lei, mas que elas já comecem a fazer implementação, porque não é uma caminhada, não é uma jornada simples, né? Fazer todos os diagnósticos, a parte de assessment correto, o treinamento de seus funcionários, tem uma mentalidade cultural ali, uma mudança cultural muito importante que precisa ser atendida, né? E essa possibilidade de agregar a oferta da F-Secure junto com o nosso SNOC, que dando visibilidade, dando controle dos endpoints, dando uma parte de visibilidade também dos incidentes, você podendo atuar no pré-brecha, né, de qualquer vazamento, de qualquer problema, você tem essa garantia aí de atendimento à LGPD e também demais necessidades de compliance que a organização tenha, né? A gente falou de LGPD, a gente falou de um pouco de radar também, né? Você já falou também, Marcelo, da cobertura do radar. Como é que a F-Secure está apontando para essa nova realidade de home office? Como é que está dando essa visibilidade ao monitoramento dos usuários em home office? Como é que vocês estão utilizando aí, dentre das soluções que você tem no portfólio? Legal. Isso é uma coisa interessante que você comentou até, que o foco, né, deve ser no pré-brecha, e eu concordo plenamente, você tentar ao máximo mitigar que o ataque aconteça, né? E assim, muitas vezes me perguntam, né, só com a solução de antivírus e o scan de vulnerabilidade eu estou completamente seguro? E assim, você está muito seguro contra 90%, 95% das ameaças, você está sim seguro. O problema são aqueles 5%, 2% de ameaças que você não consegue parar, e muitas vezes por conta do usuário. A pessoa que está por trás é um ser humano, então muitas vezes ela vai clicar num link errado, ela vai acessar alguma coisa errada, algum site que não pode, baixar alguma aplicação, seja lá um joguinho para o filho. Então, assim, o que a gente observa, e até entrando nessa questão do home office, né,
é que não basta as soluções isoladamente, não basta você ter somente antivírus ou scan de vulnerabilidade ou detecção e resposta, é a combinação dos três, e uma coisa que é bem interessante nesse cenário é que as três estão em nuvem, então independente de onde você estiver, você está protegido. Então assim, o que a gente vem fazendo muito na F-Secure é passar essa mensagem de que você deve se cuidar, você deve cuidar do seu IoT, especialmente o nosso o Mikko Hyppönen, que é o nosso chefe de produtos, ele falou recentemente disso num webinar, dizendo que essa vai ser a nova preocupação do futuro, que é tudo conectado na internet, tudo que você possa imaginar vai estar nesse cenário, e o seu computador do trabalho também está ali naquela mesma rede. Então, assim, nesse sentido, é basicamente você ter a proteção completa, você está em todas as camadas e aí, justamente, trabalhando com a Brasiline também, você tem uma equipe de suporte, onde você não precisa ter uma equipe gigantesca na sua empresa cuidando disso, uma equipe por trás que faz essa parte de monitoramento também. Bacana, Marcelo. Eu queria falar um pouco também com o Gustavo aqui. Gustavo, a gente tem falado um pouco da parte de infraestrutura aí da Polimix, da Mizu, né, do grupo Mizu. Mas em termos de proteção e de segurança cibernética, qual é a sua avaliação a respeito do SNOC? Né? Como é que foi esse atendimento? Vocês já tiveram algum incidente que vocês conseguiram contrapor aí na resposta rápida, em termos de relatório, em termos de uma pré-análise? Conta pra gente algum evento aí que vocês conseguiram superar na parte de cibersegurança. Rodolfo, o diferencial que fez a gente optar por essa solução foi exatamente isso que o Marcelo acabou de apresentar, foi o radar, né? Foi o radar. A gente, o endpoint era bom, fazia o papel bem feito, mas ele tinha uma desconexão ali do que estava acontecendo, o que fazer com aquilo, né? Então, essa questão do zero day e o pré-falha foi o divisor de águas, né? E ainda bem que a gente começou isso um pouco antes da pandemia, né? E a gente teve casos de máquinas isoladas, SQL injectors isolados, assim, de forma automática, entendeu? Então, ransomware isolados em home office. Então, acho que o nosso investimento já valeu, né? Nosso investimento já valeu só por esses casos que eu não sei se com a solução antiga a gente teria segurado, entendeu? Bacana. Dessa parte que você fica com a tranquilidade de não ter ficado sujeito a uma indisponibilidade total provocada por um ransomware, né? Imagina. Para uma operação aí que movimenta uma cifra importante, também a parte institucional que nós já falamos, né? Eu queria complementar aqui com o Clério, né? O Marcelo, ele passou todo esse overview muito importante aqui da parte do RDR, da parte do radar, da cobertura franca que o radar faz no ambiente inteiro da empresa, adequação LGPD e tudo mais. Aí eu queria direcionar aqui para o Clério, como que a Brasiline ela pegou toda essa inteligência F-Secure, envelopou aqui nas nossas soluções e tem entregue como serviço para os clientes. Queria que ele falasse um pouco dessa parte de contratos, dessa parte de fechamento para o cliente, o que o cliente recebe, o que ele não tem como entregável, quais são as diferenças desse nosso serviço, se ele tivesse ido ao mercado e comprado as soluções separadas. O nosso modelo de SNOC ele é um modelo bem simples, né? Até na parte da contratação. Então, como é contratado 100% como serviço, então o cliente ele basicamente vai fazer uma aquisição baseada na quantidade de dispositivos que ele vai monitorar. Então, a gente considera todos os endpoints, né? Tudo que é device, e toda a parte de infraestrutura, né? Então, aí vai ser independente se o cliente, se o usuário dele está dentro da rede ou fora da rede, a gente vai conseguir monitorar, né? E, naturalmente, não é só uma parte de endpoint, tem toda essa parte do monitoramento do RDR, né? Então, que ele fica rastreando, fazendo o papel de acompanhar o comportamento da máquina, principalmente para tratar o zero day, né? Então, essa é toda a parte de inteligência do produto. E a gente complementa a parte de infraestrutura e data center
com produtos complementares, como o AF, que é o Firewall de aplicação web, gateways de e-mail, que são um portfólio que faz a complementação na camada de segurança, né? Que ela vai além do endpoint, né? Então, ela inclui toda a parte de infraestrutura dos servidores e do data center. Então, naturalmente, o ambiente da Mizu é um ambiente bem protegido, como o próprio Gustavo já falou, tem toda a camada de firewall, que não é nem papel do F-Security, né? Não é nem a concorrência deles, então a própria Mizu usa Fortinet, que é o nosso principal portfólio de segurança para perímetro, e complementa com outras soluções específicas, como o Gateway SMTP, então a gente vai ter camadas de WAF, então conforme a complexidade da infraestrutura do cliente, se o cliente está numa nuvem híbrida, ou se ele está totalmente on-premise, ou somente em cloud, a gente vai combinar features de tecnologia para fazer essas proteções de camada. Então, é muito abrangente a solução, porque ela analisa exatamente a necessidade do cliente e a gente faz a entrega da solução. 100% como serviço, é simples de contratar, é simples do cliente entender a oferta, o serviço, né? E não é um contrato engessado, né? Então, ele pode flexibilizar o contrato conforme demanda, cresce, aumenta a quantidade de hosts e por aí vai. Então, é uma oferta bem simplificada. E a F-Security ela vem para somar isso com o nosso ambiente, né? Bacana. E sobre a parte o entendimento da empresa quanto à contratação disso, como seria o sizing, né? Quais dados a gente precisa levantar da empresa para a gente poder estruturar ali uma proposta, uma parte mais técnica e também evoluir para uma proposta comercial? Então, a parte de size ela é muito simples. A gente basicamente levanta ali a quantidade de dispositivos, entende a infraestrutura, então servidores, a parte de virtualização, as aplicações que o cliente utiliza, porque aí a gente vai definir se vai utilizar alguma tecnologia avançada ou não, tá? Então, a gente pode considerar isso, se o cliente tem uma infraestrutura em Windows, utilizando lá aplicações em cloud, então a gente considera isso, né? Se ele não tiver, então a gente pode colocar ou não soluções mais avançadas. Então, esse entendimento básico, que é um formulário bem simples, com umas 6 perguntas, a gente consegue ter um overview do ambiente do cliente e consegue customizar a proposta e, enfim, entregar a proposta final para ele. E a gente dá uma flexibilização do cliente de fazer um POC, de entender isso rodando na prática dentro do ambiente dele, antes dele partir por um contrato enfim, de assinar um contrato formal. A gente tem aí outros cases grandes e nacionais, como a Cozinhas Itatiaias, que é um case que foi implantado recentemente, e que o cliente ele precisava dessa mesma necessidade que a Mizu tem, de controlar o seu ambiente, de ter segurança, e a Soluções NOC ela foi bastante efetiva. Tem cases como Unimed Natal também, que a gente já faz uma implantação mais avançada de UAF, porque esse cliente tem uma plataforma muito robusta em nuvem, então ele demandava uma solução mais complexa. Então, entendendo a necessidade exata do cliente para que a solução seja ofertada. Mas é bastante simples, com respostas bem objetivas, a gente consegue fazer esse size rapidamente. Bacana. Você citou uma parte interessante que, de fato, quando a gente tem um contrato de gerenciamento ali da parte de perímetro até, então a gente já entrega ali uma parte do NOC, né? A oferta que contrapõe ali a parte de segurança, que é o SOC, ela vem depois em outro contrato, em uma outra possibilidade. Mas os nossos clientes que têm já o gerenciamento de segurança de informação, eles já têm uma visibilidade do perímetro e também dos seus links, né, entregues através de uma proposta de NOC que nós já franqueamos ali via contrato, né? Sim, sem dúvida. E o mais bacana assim de tudo, né, quando a gente entende ali o contrato que a entrega para o cliente final é uma entrega muito objetiva, né, da solução e uma entrega direta, né? Então o cliente ele tem a solução implantada também de forma muito rápida, né? A distribuição, a implantação dos agentes, a customização das telas de alarme para o cliente, como que ele vai receber as notificações via SMS, Telegram, né? Ou vai receber isso direto por e-mail. Se o monitoramento vai ser proativo, de nossa equipe monitorando, alertando e acionando o cliente sempre que tiver um alarme ou uma ameaça,
ou se a equipe do cliente vai poder estar fazendo isso. Então, a gente tem essa flexibilização do cliente fazer esse monitoramento e a gente controlar essas dashboards, essa parte de segurança, e o cliente acompanhando isso, ou o cliente pode simplesmente entregar toda a segurança para a gente e que a gente mantenha o ambiente dele e ele só se preocupa com a disponibilidade, tá? Então, há clientes mais conservadores que eles querem ainda ter o controle do ambiente, eles querem estar acompanhando isso diretamente. A gente entende isso e faz essa entrega também. Essa flexibilização, que é entender a necessidade do cliente e entregar ou não para ele a console e compartilhar a segurança, é muito importante porque a cliente que ele se sente mais confortável, ele ainda tendo o controle, tendo a segurança na mão dele, do que ele delegando totalmente a uma empresa. Excelente. Bom, Cléber, você falou agora há pouco sobre a parte de POC, né, rodar uma prova de conceito, e anteriormente o Marcelo falou aqui comigo, antes da nossa live, que a F-Secure tem uma possibilidade de fazer um trial, né, da solução, que é uma forma muito simples, né? Então, eu acredito que a gente pode aqui fazer aí uma oferta aqui para o pessoal estar nos acompanhando, para as empresas que têm interesse de testar a solução, de ver como é a performance, de ver a parte de visualização, os dashboards, enfim, de poder ter isso dentro de casa numa modalidade de prova de conceito. A gente pode abrir essa oferta para a gente poder trabalhar nesse sentido de pré-teste, né? Sim, a gente faz essa POC, né, disponibiliza a POC para os clientes. E assim, esse ano, agora a gente está comemorando 17 anos de empresa, né? Depois de 17 anos, com centenas de cases implantados, enfim, no Brasil inteiro, com empresas de todos os portes, a gente não precisa cobrar de nenhum cliente ou exigir que o cara primeiro assine um contrato para depois ele ter as soluções implantadas. Então, qualquer cliente, a gente disponibiliza as nossas soluções e ele, posteriormente, aí sim vai fidelizar num contrato e vai ter um contrato. Então, os próprios clientes, os cases ao longo desses 17 anos, eles já consolidam o nosso compromisso com as empresas, né? Então, sem sombra de dúvida, tanto o POC quanto mesmo o contrato que deixa o cliente seguro de que ele vai ter aquela oferta entregue, é o nosso compromisso, né? Os próprios cases já provam o nosso compromisso com os clientes e mostram o quanto que a gente está preocupado em fazer entregas e serviços de qualidade assertivos, né? Ouvir o cliente sempre, né? Como o Gustavo falou, né? Qual que é o nível de entrega do serviço? 3 meses atrás ele falou que seria de excelência e agora ele disse que é bom. Então, por quê? Naturalmente o ambiente dele está numa demanda crescente de tecnologia e principalmente com esse pós-pandemia, essa absorção de home office, ele demandando muito mais segurança e muito mais comprometimento, tanto nosso quanto da equipe. Então, essa parte eu vi o cliente entender e está sempre evoluindo, é o que faz a gente ter aí mais de 17 anos de empresa, né? Sensacional. Bom, então a gente vai deixar aqui, vai estar nesse vídeo, essa nossa conversa sendo gravada para a gente disponibilizar nas plataformas sociais, também na YouTube e tudo mais. A gente vai deixar lá nosso e-mail, mas vocês também, o nosso cliente que tem interesse em conhecer melhor, talvez uma apresentação técnica, visualizar algumas telas, ver as telas de monitoramento, ou partir diretamente para uma prova de conceito, também é uma oportunidade. A gente quer deixar o e-mail comercial @brasiline.com.br, ou também você pode consultar diretamente o seu account manager, ou nosso time de insights também, que a gente vai ter um imenso prazer de tocar essa conversa mais técnica, mais aprofundada e detalhada com você, né? A gente está chegando praticamente ao fim aqui, quase 17 horas. Eu quero abrir para perguntas. Caso não tenha, a gente já pode encerrar, mas eu quero deixar aqui também disponibilizado para quem tiver perguntas ou quiser depois endereçar para o comercial @brasiline, pode ficar à vontade também. Bom, eu creio que a gente não tenha aqui perguntas neste momento, mas vamos então caminhar aqui para o encerramento. Quero agradecer mais uma vez aqui a presença do Gustavo, parceiro de muito tempo. Obrigado mesmo, Gustavo, pelo seu tempo aí, pela disponibilidade e também pela confiança com a gente aqui, Gustavo. Que isso, Rodolfo. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Valeu. Marcelo, também muito obrigado mais uma vez aí pela parceria, pelo tempo que você passou aqui com a gente, por ter trazido essas informações, essa aula aqui sobre F-Secure. Obrigado, Marcelo.
Imagina, foi um prazer aí, me coloco à disposição também, se precisarem de alguma questão mais técnica, se precisarem que a gente participe também em alguma demonstração, estamos aí para o que for. Legal, gente. Muito obrigado, então, mais uma vez. A gente está encerrando. Vamos ter sempre materiais desse tipo, outros webinários, outras lives, como nós já fazemos há muito tempo, né, esse tipo de conteúdo. E a gente quer agradecer a todos pela audiência. Grande abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Abraço.